Vamos ao momento da palavra. Queria convidar aqui o meu amigo Bruno Natinha. Pega o microfone, meu mano. Quero agradecer a Deus pela vida dele e que ele seja alvo de metanoia, para que nós possamos ter uma ótima colheita. Deus, apresenta a vida do teu filho. Sei que ele está ansioso com o seu coração, porque eu creio que ele se preparou para estar aqui. Porque nós não fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Mas que todo medo, toda insegurança caia por terra aqui agora, em nome de Jesus. Eu oro para que ele seja boca de Deus, que ele não fale aquilo que ele quer, mas que ele fale aquilo que o Senhor quiser. Eu quero ouvir e quero ser confrontado, Pai, porque a tua palavra é uma faca que penetra, que muda a minha história. Essa é a minha oração que eu faço a todos que ouvem esta palavra, que ouvirá agora e ouvirá depois, Senhor. Que ela possa ser, Pai, fator predominante de transformação na minha vida, nas nossas vidas, para que eu possa viver um futuro de colheita abençoado na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Sempre um privilégio estar aqui. Nunca tranquilo, mas sempre um privilégio. Queria, antes de entrar na ministração, falar um pouquinho do grupo dos homens também. Semana passada eu não me atentei muito ao grupo. Aí chegou aqui no final do culto, o Dé me chamou para me dar uma bronca, né? E eu falei para ele assim: ô pastor, é que essa semana eu não li muito o WhatsApp porque eu tirei para ficar orando pela sua vida. Vai que cola. Aí ele olhou: verdade? Aí foi brincadeira. Mas, irmãos, o que eu queria falar a respeito do grupo é que é tudo do modo como nós vemos as coisas, né? Às vezes a gente está criando um monstro que não existe. Um negócio que é para ser edificante para nós. É um grupo onde nós temos que dividir, compartilhar, aprender uns com os outros. E a gente acaba enxergando um monstro. Eu pedi desculpa pro Dé. Falei que ia me atentar mais, que não ia acontecer de novo. E vida que segue. Como prêmio, ele falou: então a palavra está com você semana que vem. Tá vendo? Eu estou brincando aqui no começo para quebrar o gelo, porque eu estou bem nervoso, mas de verdade é isso, irmãos. Vamos olhar as coisas de uma forma espiritual. Vamos encarar tudo como uma metanoia, encarar tudo como um treinamento, como uma preparação, para que nós possamos atravessar essa jornada que se chama a vida aqui na Terra. Paulinho, você consegue tocar um louvor aí? Pode ser aquele que estava cantando quase agora. Eu não vou cantar no microfone que não dá. Desde a eternidade, tudo Ele fez com uma canção de amor. Tudo Ele formou. Desde a eternidade.
Amém. Esse ano o tema é Ano da Colheita. O Dé ministrou semana passada sobre metanoia, Romanos 12. O Dé falou que no ano da colheita nós ainda estaremos vivendo a metanoia. Que a metanoia é plantação e a colheita é resultado. E durante a ministração do Dé, ele compartilhou aqui que eles foram acometidos da Covid nesse começo do ano. E o Dé, no momento, ele disse que ele perguntou para Deus qual seria a colheita dele nesse ano, né? Se seria isso. E aí, na hora, Deus já me confrontou e eu falei, meu Deus, se o pastor tá pensando qual que será a colheita dele, imagine eu, tão falho, tão pecador, tão inconstante, tão errante, que um dia está lá em cima, o outro está lá embaixo. Um dia quer pregar a palavra em todo canto, que um dia está alegre, querendo vir, no outro está cansado por causa do trabalho, pensando assim, não acaba o culto. Se o pastor que nós enxergamos como anjo, se chegou a se perguntar, né, Dé, se essa era a colheita, imagine nós. Irmãos, eu preciso que a gente preste bem atenção hoje. Talvez, quando eu ministro aqui, às vezes é bem alegre, né? Às vezes é bem divertido, sou um cara... Mas talvez hoje não seja tanto. Mas, de verdade, eu estou sendo confrontado com esse tema. E eu preciso compartilhar com os irmãos. Se eu fosse dar um tema para a mensagem dessa manhã, desse começo de tarde, seria: o tempo está acabando. Guardem esse tema, no final da mensagem nós vamos voltar nele. Tio Ké, ou Edinho, não sei, abre para mim Eclesiastes 3, 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e a hora, tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Abre para mim agora, por favor, Gálatas 6, 7 ao 9. Irmão, se alguém for surpreendido... Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não. Quando eu penso em colheita, me passa muitas coisas na cabeça. Algumas coisas que de fato me deixam apreensivos e até mesmo preocupado. E de todas as coisas que passam na minha cabeça, eu separei 3 para a gente falar sobre elas hoje. A primeira é: o que eu plantei, o que eu semeei para eu colher. A segunda é: como eu plantei, como eu semeei para me colher. E a terceira é: como será a colheita? Deus falou muito comigo a respeito desses 3 temas. O intuito dessa primeira parte é a gente entender, na cosmovisão espiritual,
na cosmovisão do futebol, claro, e na cosmovisão daquele agricultor, aquele cara que realmente põe a mão na massa, que planta. E eu queria conversar com os irmãos hoje, pedir ajuda, e a gente discutir um pouco sobre esses três temas, com essas três cosmovisões. Primeira cosmovisão, eu queria que a gente entrasse no mundo do agricultor, a respeito de semear, plantar e colher. Como semear, como plantar e como será a colheita. É fundamental sabermos o que plantamos, porque só assim vamos saber o que iremos colher. Amém? Se você não sabe o que você planta, você não pode nem questionar o que você está colhendo, porque você não sabe o que você plantou. E eu comecei nessa semana a ler algumas coisas sobre agricultura. Nunca tinha lido, né? Nunca me interessei. E aí eu fui ler. E eu achei um texto bem interessante, bem explicativo. Eu não sou o melhor cara na oratória para ler, mas eu vou ler aqui, porque um dia o Dé falou que eu tenho que melhorar a leitura. Então, eu vou melhorar. Vamos lá. Por exemplo, a escolha das sementes precisa ser cuidadosa e criteriosa. Elas devem possuir boa genética e serem livres de pragas e doenças. Isso irá garantir que germinem bem e continuem desenvolvendo de forma eficaz. Sementes contaminadas são sinônimos de insucesso. Para a escolha das sementes, é muito importante estabelecer como critério o local de origem das plantas e a estação do ano. Então, vamos lá. Não basta só saber o que plantamos, também temos que saber como plantamos. Então, a segunda parte da pergunta na cosmovisão do agricultor é: em cada um dos recipientes escolhidos para germinação, faça pequena cova e depois deposite de 2 a 5 sementes. A profundidade de cada semente deve ser calculada de acordo com seu tamanho e necessidade de luz para boa germinação. A regra é cobrir cada semente com substrato em uma camada com cerca de 2 a 3 vezes o seu tamanho, ou seja, geralmente camadas finas. Existem sementes que estão tão pequenas que nem precisam ser cobertas. Basta depositá-las na cova e pronto. Vamos lá. Após colocar as sementes nas covas, irrigue com água da torneira, de preferência descansada, para evitar possíveis efeitos do cloro. As regas devem ser feitas de maneira a manter o solo sempre úmido, mas não encharcado. A água é indispensável no processo de germinação das sementes. Sem ela sem dúvida desidratam e morrem. E eu lendo esse texto, eu pude ver várias particularidades do agricultor. Eu pude entender que não é só jogar qualquer semente, porque cada semente precisa de um tipo de solo, cada semente tem que ser plantada de uma forma, e cada semente tem um acompanhamento diferente. E isso também me fez nos trazer para a palavra. Como cada ministração atinge diferente uma pessoa. Como cada ministração, como às vezes nós imaginamos alguma coisa, e no momento da ministração sai tudo ao contrário, e aquela palavra vai de encontro ao coração de alguém, transforma a vida de alguém. Eu queria agora falar na cosmovisão. Faltou a colheita, né? A colheita na cosmovisão do agricultor é literalmente pegar nas mãos o resultado do que ele plantou, vendo assim se ele semeou da forma correta e o que ele semeou, e se o que ele semeou realmente estava certo. Então a hora da colheita é a hora do vamos ver na vida do agricultor. Porque se ele fez alguma coisa de errado, geralmente ele não vai colher aquilo que ele esperava, e ele pode perder ali 1 ano ou 2 do seu trabalho por não ter semeado e não ter plantado da forma correta. Agora um tema que eu tenho muita propriedade, que é a cosmovisão sobre semear, sobre plantar na vida de um jogador de futebol.
na vida de um atleta, no ramo do futebol. O plantar na vida de um atleta de futebol é o treinar. Ele treina todo dia para que ele evolua tecnicamente, fisicamente, mentalmente, taticamente. Então, o treino do atleta faz ele se sentir melhor para que ele exerça a profissão dele. Eu tenho um amigo que, quando ele jogava comigo na Portuguesa, e tinha um circuito, um trajeto de corrida de mais ou menos 500 metros. E toda vez que a gente ia para esse trajeto, o treino de repente era fazer 15 voltas ali, 20 voltas. Ele dava 2 voltas e se escondia no banheiro. Ele dava 2 voltas e se escondia no banheiro. Todo mundo passando correndo. O treinador não via, passava despercebido. Isso me fez pensar em nós. Quantas vezes nós damos 2 voltas e nos escondemos? Achando de repente que o seu líder não está vendo, que a liderança não está vendo, mas Deus está vendo, nós nos escondendo. E quando acabava o treino, de fato, ele estava menos cansado que a gente, mas muito menos preparado. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Às vezes, Gleicinho, estão nos dando responsabilidades, nós fazemos uma semana e nos escondemos outra. E aí o Éder está na mesma situação que o Gleicinho e está fazendo todo dia. Com certeza o Gleicinho vai estar mais descansado, mas com certeza o Éder vai estar mais o quê? Preparado. Irmãos, que nós possamos parar de nos esconder na segunda volta, completar o treino, para nos preparar da forma correta, para que no dia do jogo nós possamos ter da onde tirar. E aí a segunda coisa é que não basta só saber, não basta só treinar também, não basta só ficar lá correndo. Você tem que saber o porquê você está treinando. Você tem que saber qual que é a missão daquele treino. Existem coisas bem específicas no futebol. Por exemplo, um treino de finalização. Todo mundo está treinando junto, mas o goleiro está treinando defender a finalização. O zagueiro está treinando posicionamento nas circunstâncias de ataque. Os laterais de repente estão treinando o cruzamento. E os atacantes estão treinando o gol. Vamos lá, para a gente entender. Todos estão participando do mesmo treinamento, mas cada um tem a sua característica, cada um tem a sua, como dizer, especificação? Como? Sua função, boa. Cada um tem a sua função. Então, de repente, aqui no domingo, seja um treino para nós. Vamos dizer assim. Todo mundo está louvando, mas o Paulinho está louvando, cantando no microfone, com violão. O Rodrigo com teclado. A Cris está aqui do jeito doido dela. É o mesmo treino, mas cada um cumprindo a sua função e evoluindo naquele tema. Em nome de Jesus, eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá. O que é a colheita para um jogador de futebol? O que é a colheita no ramo do futebol? A colheita é o jogo. Porque no jogo não dá para esconder, como eu já falei outras vezes aqui. A colheita é quando você é colocado na arena. E independente se o time está bem ou mal, você tem que cumprir a sua função específica. Então, de repente, o time ganha de 3-1, mas o gol que o time tomou foi você que entregou. Ontem no jogo do Santos, na final da Libertadores, que o Santos perdeu, tá cheio de velhinho no hospital ontem. E não era Covid, tudo de infarto. O último lance do jogo, o ponta direita do Palmeiras cruzou uma bola nas costas do Pará, lateral direito. O centroavante cabeceou, gol, fim do campeonato. O Pará tinha jogado bem o jogo todo, cara. Quando ele tomou o gol, na mesma hora o treinador tirou ele. A câmera focou ele com a carinha de gol contra, coitado. Arrasado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Foque no jogo todo.
não em momentos. Não se esconda na segunda volta. Não largue o jogo antes do juiz apitar o final. Se dedique os 90 minutos e o acréscimo também. Eu vou sair um pouco agora do futebol. E eu quero falar na nossa vida espiritual. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Um minuto. Tô precisando de um tablet, tio quer? Me ajuda. Vamos lá, irmãos. O que é o plantar na nossa vida espiritual? O plantar na nossa vida espiritual é o nosso relacionamento com Deus. Nossas orações, a nossa constância, os nossos devocionais, as nossas lidas no grupo, as nossas postagens no grupo. O plantar, o semear espiritualmente é o nosso dia a dia dentro da palavra. E não basta só termos também um relacionamento. Como tem que ser esse relacionamento? Porque às vezes você pode estar falando assim, não, mas eu falo com o Senhor todos os dias. Mas é só assim, Deus me dá isso. Deus, mas essa situação eu não aguento mais. Mas Deus, tira isso da minha vida. Mas Deus, me acrescenta isso. Mas Deus, me dá uma promoção. Então até você tem um relacionamento com Deus. Mas eu posso dizer que é um relacionamento abusivo. Que você só quer ver o seu lado. E não pensa no que Deus espera realmente de você. Então na nossa vida espiritual, o plantar é ter relacionamento. E o como é esse relacionamento com Deus. Não basta só falar com Ele. Muitas vezes você pode dizer assim, mas eu não perco um culto. Eu leio todas as mensagens. Mas ela não gera nenhuma transformação dentro de você. Você está lendo por ler, nós estamos lendo por ler. Às vezes a gente pode falar assim, ah não, mas eu sou uma mulher tão íntegra, eu tenho um relacionamento com Deus no meu serviço, eu falo do Senhor, eu consigo passar o dia inteiro na fiação com Deus. Mas Deus está assim, ó, não aguentando mais te ouvir. Porque é tanta reclamação, mano. É tanto mimimi. É tanto Deus me ajuda. É tanto Deus, irmãos. Eu falei aqui no começo. Às vezes o monstro não é do tamanho que a gente está enxergando. Às vezes a trava está em nossos olhos, não na vida do irmão. Aí você fala assim, ah, mas aquela pessoa. Ah, mas aquela, mas é você, sou eu. Nós que temos que mudar. Então gravem essa parte. Na vida do agricultor, é fundamental ele saber o que está plantando e da forma que ele está semeando. Na vida do jogador de futebol, é fundamental ele treinar, mas ele saber o que está treinando e para que ele está treinando. Na nossa vida espiritual, é fundamental nós temos um relacionamento com Deus, mas não só ter um relacionamento por ter, é como é esse relacionamento. É falar todo dia assim, mas é agradecendo, é louvando, é tendo comunhão, é confessando os pecados, é pedindo ajuda para superar as tentações da carne, é pedindo ajuda para fechar o vidro do carro quando tem que fechar, é pedindo ajuda para bloquear quem tem que bloquear no Insta, no Face. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer. Amém? Até aqui? Vamos lá, vamos continuando. E agora faltou uma parte bem difícil. Agora vamos falar da colheita na nossa vida, na visão espiritual. E aí eu quero que alguém me ajude, eu queria voluntários. O que você acha que é a colheita na nossa vida espiritual? A gente aprendeu que a colheita para o agricultor é de fato ele pegar nas mãos o fruto ali que ele plantou, que ele semeou. A colheita na vida de um atleta é de fato o jogo, é a competição. Ali ele vai ver se realmente ele se preparou, se realmente aquilo que ele treinou foi o suficiente. E na nossa vida espiritual, eu queria que alguém falasse. Posso escolher, Dé? Já que não tem voluntários? Vamos escolher.
Deixa eu ver. Quer falar, Dudu, de novo? Dudu tá levantando a mão. Olha lá. Eu vou... Daqui no microfone. Se alguém pudesse dar no microfone. Eu queria ver a Kiki. O que você acha que é a colheita na nossa vida espiritual? O que você plantar, certamente colherá. Na vida espiritual, eu vou falar de uma coisa chata. Você vai julgar alguém que é natural do ser humano e é muito ruim, e é isso que eu estou vigiando bastante na minha vida, você vai ser julgado com a mesma intensidade. Isso tem a ver o que você vai colher espiritualmente. Uma coisa, né? Perfeito. É uma coisa que se encaixa dentro do que Deus falou comigo. Queria ouvir o Tony. Alguém leva lá o Tony. Desculpa, Tati. Tudo bem. A Tati tá treinando, Tati. Tony, o que você acha que é a colheita na nossa vida espiritual? O resultado da nossa plantação, vamos dizer assim. É ser liberto, reconhecer a mim mesmo, abrir os olhos espirituais, ser obediente. Tem bastante coisas boas, né? Quando você colhe coisas boas e busca as coisas boas. É isso. Amém. A colheita espiritual na nossa vida, quando nós melhoramos o relacionamento com Deus, é o crescimento espiritual. É responsabilidades maiores no reino. Porque quando você cria um relacionamento com Deus baseado de fato em que você quer matar a sua carne, no que você quer progredir, de que você vai avançar, Deus coloca mais responsabilidades dentro do seu coração. Como assim? Como assim? Vamos lá. À medida que você vai aumentando e melhorando o seu relacionamento com Deus, você vai entendendo que aquilo que você fazia não cabe mais para você fazer. Você vai entendendo que aonde você ia não dá mais para você ir. Deus vai de repente moldando dentro de você um ministério. E eu não falo ministério só eleito aqui publicamente. Você é o líder dos jovens. Você é o líder do louvor. Às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas que nós temos que exercer liderança sobre elas, mesmo sem ter um cargo específico eleito aqui dentro da comunidade. Então, na medida que você vai semeando, à medida que você vai melhorando o seu relacionamento com Deus, pessoas vão se achegando, a responsabilidade vai dobrando, você passa a ser exemplo, você passa a não mais responder só pela sua vida e só pelos seus atos, mas aquilo que você faz influencia na vida do outro e o leva para mais perto ou para mais longe de Deus. Isso que Deus falou comigo, que a colheita espiritual do que nós plantamos é responsabilidade. É levar mais a palavra a sério. Vamos lá. Na nossa vida, a colheita no nosso relacionamento com Deus é crescimento espiritual. Sermos mais parecidos com Ele. Quanto mais parecidos com Ele, mais dirigidos nós seremos pela palavra. E quanto mais é dado, mais nos será cobrado. Então, à medida que aquele texto que nós líamos, nós tirávamos só aquilo que a gente queria para nós, para ver de repente dentro daquela passagem uma forma de nos apegarmos a receber bênção, a receber alguns presentes, aquele mesmo texto começa a nos confrontar de uma forma que nos leva a entender que nós somos ruins e que nós precisamos melhorar, porque você está melhorando o seu relacionamento com Deus. Então a mesma coisa que antes para você era alegria, passa a ser tristeza e dor, porque você começa a entender que você está caminhando errado. Abre para mim o que é? Lucas 12, 47 e 48.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aqueles que muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que eu quero dizer, irmãos? Vamos lá para exemplificar. Eu tenho 2 filhos hoje. O Bernardo tem 8 anos, vai fazer 8 anos. A Lana vai fazer 1 aninho. Vamos dizer que quando o Bernardo tiver 10 anos, a Lana tem uns 3 aninhos ali. Aí os 2 aprontam a mesma coisa. Quem vai ser mais cobrado por mim? O Bernardo. Porque a Lana ainda está no processo de aprendizado. Com certeza eu já vou ter falado muito mais vezes daquelas circunstâncias para o Bernardo. Então, quando a gente melhora o nosso relacionamento com o Senhor, se achega mais perto dele, vão nos dando mais responsabilidades, a gente vai sendo mais exigido, nos será mais cobrado. De repente, uma pessoa que entra aqui a primeira vez e não volte mais, ela vai ser cobrada de uma forma. Agora nós que estamos na caminhada há um tempo, conhecemos a verdade e decidimos olhar para trás e retroceder, com certeza nós seremos cobrados de uma forma bem mais severa. Nós receberemos muito mais açoites. Vamos lá, vamos juntando o quebra-cabeça. Eu pulei uma parte aqui, vou voltar porque eu quero, acho que essa parte é importante, espera aí. Um minuto. Vamos dizer lá, vou abrir aqui no celular que eu vou conseguir ver melhor. Tenham paciência, irmãos, eu estou nervoso. É muita coisa. Vamos lá. Agora vamos amarrar até aqui. Então, até aqui nós aprendemos o que é semear, que não é só semear, mas é o jeito que nós semeamos. E nós aprendemos o que é a colheita, tanto na cosmovisão futebol, espiritual e do agricultor. Quem lembra aí o tema da ministração de hoje? O tempo está acabando. Uma coisa muito importante para a gente entender agora, porque no final quem não entender essa parte vai ficar um pouco perdido. Vamos dar um exemplo. No Campeonato Brasileiro existe 38 jogos. Cada jogo com 90 minutos, mais os acréscimos. Então, geralmente, quando você entra no campeonato, você já sabe o tanto de jogos, você já sabe o tempo de duração de cada jogo, e você sabe que cada jogo vai ter o seu acréscimo. Irmãos, Deus está nos mostrando que nós estamos no último jogo do campeonato, aos 90 minutos do segundo tempo. E Deus quer nos preparar para que os acréscimos sejam diferentes do que os 90 minutos que nós passamos. Deus está nos falando, irmãos, que nós chegamos até a final do campeonato, mas nós estamos perdendo o jogo para o mundo. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso, que subiu a placa dos acréscimos, e é o tempo suficiente para que a gente possa fazer algo diferente, e colher um resultado diferente no campeonato. Aqui está a grande revelação que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos. Quando nós estamos numa partida de futebol e nós estamos perdendo, quando sobe os acréscimos, não tem mais tática, não tem mais zagueiro, não tem mais goleiro, é escanteio, o goleiro vai para a área. Geralmente o treinador tira os laterais e coloca atacante.
Quando a gente entra no acréscimo do jogo, as coisas caminham por um ato tão de desespero, de nós queremos a vitória, que nós não nos preocupamos mais em guardar a posição, em, vamos dizer, como eu posso falar para não ser ofensivo, em manter o nosso status, vamos dizer assim. Quando o juiz levanta lá, mais 5, você cai, parece que cai a ficha do jogador e fala assim, cara, eu tenho 5 minutos para mudar tudo que eu fiz até agora. E aí vai uma observação. O treinador que está do lado de fora, pouco pode fazer. Porque dependente da peça que ele colocar, a peça vai entrar e vai ter que fazer aquilo que está acontecendo no momento. De repente você é um zagueiro no banco de reservas, para você ser alto, quando chega nos acréscimos o treinador te coloca, né, tio quê? E fala, fica lá de centroavante, porque a sua característica pode ser importante lá na frente. Nós estamos nos acréscimos, irmão. O jogo está acabando. E nós continuamos fazendo as mesmas coisinhas. O jogo está acabando e nós continuamos orando assim, Senhor, eu sou tão coitadinho. Senhor, eu não consigo nada. Senhor, eu só queria um carro novo. Senhor, eu só queria ser promovido. Irmãos, como o Dé ministrou na primeira mensagem, não é que a gente não pode, mas essas coisas não podem ser o centro do nosso relacionamento com Deus, vocês estão entendendo? Nós estamos nos acréscimos do jogo, a placa levantou, saia do seu lugar, faça algo diferente, explore as suas características, as suas melhores características. Se você tem um dom de louvar, passa o dia inteiro louvando. Se você tem um dom de ministrar, passa o dia inteiro lendo, crescendo, aprendendo. Se você tem um dom de servir, chega mais cedo para servir. Sirva na sua casa, sirva o seu marido, sirva a sua esposa. Usa aquela sua melhor característica para fazer algo diferente aos pés do Senhor, porque o tempo está acabando. Você já está sabendo que faltam 5, ou 3, ou 4 minutos. Deus é tão bom, irmãos, que mesmo a gente fazendo tudo errado durante os 90 minutos da partida, Ele nos dá a oportunidade de mais em alguns minutos fazer algo diferente. E Deus tem me cobrado isso, de eu fazer algo diferente para o Senhor, de eu começar a olhar hoje o que eu tenho semeado e como eu tenho semeado, para que na próxima colheita eu não mais fique com medo, mas eu fique seguro, porque eu sei o que eu semeei. Muitas vezes nós passamos por alguma provação, alguma tribulação, como o Paulinho disse aqui, e a gente só quer pedir socorro, porque a gente não tem certeza do que nós semeamos, Paulinho. A gente não tem certeza do que nós plantamos, então aquela circunstância nos descompassa, porque nós começamos a pensar assim, eu sou tão falho mesmo, eu erro tanto, porque o Senhor nem tem obrigação mesmo de me ajudar, eu nem acho que nem vai olhar por mim, porque nós sabemos que estamos plantando errado. De repente nós estamos querendo colher laranja ou banana da terra e estamos plantando melancia. Faça algo diferente com o seu dom. Faça algo diferente no final do jogo. Eu queria complementar só essa parte dizendo aqui, que quando nós temos esse entendimento também, Dé, e nós começamos a fazer algo diferente, o diabo também vê, e ele começa a fazer algo diferente também. Eu vou dar um exemplo do jogo de ontem, que está bem recente. Quando o Palmeiras fez 1-0, o que o treinador do Palmeiras fez? Fala aí, de quê? Colocou um monte de zagueiro. Ele colocou o Felipe Melo, ele colocou outro zagueiro, ele tirou os atacantes. Por quê? Porque ele queria tornar mais difícil a tarefa do Santos. Então, por mais que o Santos também fez aquilo reboliço, mudou tudo, foi todo mundo para frente, o Palmeiras também dificultou. Então nós estamos conversando aqui, e não pense também que agora a gente vai sair daqui, e agora só porque a gente orou 2 dias diferente, as coisas também vão acontecer tudo diferente, vai ser só bênção agora, só glória, glória, aleluia. Quantas bênçãos!
Irmão, o jogo vai ficar mais difícil. Mas eu tinha uma característica quando eu era jogador. Quanto mais era difícil o jogo, mais eu gostava do jogo. Mas agora na vida espiritual parece que as coisas ficam difíceis. Eu já quero me esconder, eu quero parar de correr, eu quero me encostar nas costas de alguém. E eu fico me perguntando: Senhor, cadê aquela característica de guerreiro? De quando o jogo está difícil, me apresentar e querer. Agora, qualquer circunstância, eu fico para a Letícia: ô Letícia, e agora, amor? O que nós vamos fazer? Sua mãe tá vindo aí. Brincadeira. Põe eu, treinador. Não, ficava inquieto. Agora o jogo parece um pouco difícil, sabe o que a gente faz? Se esconde, senta lá no banco e fica torcendo para o treinador não olhar para o banco e colocar. Porque está difícil. Ou, você está no jogo, ficou difícil, sabe o que acontece? Você olha para o banco e faz assim, ó. Mentira. Não aguento mais. Ah, mano, toma vergonha na cara. Jesus suportou a cruz por nós. E a gente está com medo de um adversáriozinho que já é derrotado, que já perdeu. Como pode nós sermos tão ruins? Como pode a gente não entender o que Deus fez por nós? Como pode a gente escutar a palavra e a palavra não nos transformar? A palavra nos transforma até o domingo meia-noite. Na segunda-feira a gente vai precisar ligar para alguém orar por nós de novo. Ou assistir o culto porque tenho que ver de novo. Essa semana eu fiquei assistindo a ministração do Dé umas 3 vezes, né? E toda hora Deus falava uma coisa diferente, né? Mas será que eu preciso ficar assistindo 3 vezes a mesma ministração para de fato ter uma transformação dentro de mim? Eu assisti um pregador e ele falou que uma vez uma irmã falou para ele assim no final do culto: pastor, você já pregou essa mensagem, né? Essa linha assim de mensagem, né? Você não liga de repetir a mensagem? Ele falou assim: não, porque você não liga de repetir o pecado. Então tem que ficar repetindo a mensagem. Então, irmãos, até quando, eu estou falando por mim, tá? Não me levem a mal, quem sou eu? Também sou muito ministrado. Mas até quando eu vou ter que ficar ministrando aqui, ou Dé, ou Tio Quer, para nós mesmos? Até quando o Tio Quer vai ter que ministrar para mim, que eu tenho que tomar vergonha na cara? Até quando as ministrações que Deus gera no meu coração sobre o futebol é só de luta, de derrota? Porque nós só nos portamos assim. A palavra vem de acordo com o que a igreja precisa. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. E Ele gera no coração. Queria muito mesmo a gente ministrar: o Senhor está voltando, e Deus me revelou que está todo mundo aqui salvo, e nós estamos indo tudo para o céu, o título é nosso. Eu queria, você não queria, né, ministrar isso? Eu queria, de fato. Mas não é isso que está acontecendo. Porque de fato a palavra ainda não nos transformou. De fato nós estamos vivendo de transformação em transformação em transformação no mesmo quesito. É diferente, né? De você ser transformado em quesitos diferentes, um errando. Agora Deus nos mostra o erro, a gente erra, a gente entende que está errado, mas depois a gente erra de novo, na mesma coisa. E passamos a viver isso aqui, ó, a mesma situação. A gente está chegando para o final, e eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu escrevi aqui, mas eu sei que eu vou falar totalmente ao contrário do que eu escrevi. Eu não vou ler, eu vou tentar que os irmãos entrem dentro da analogia que Deus colocou no meu coração comigo. Vamos lá. Vamos dizer, primeiro tem que explicar uma situação. Existem algumas finais que são 2 jogos. Então, o campeão sai da soma dos 2 jogos. Não adianta ganhar um e perder o outro. Não adianta só ir bem em um e não ir bem no outro. Então, como assim a soma de 2 jogos? Se você ganhou hoje de 1-0 a primeira final, ou você perdeu de 1-0 a primeira final, para você ser campeão, você tem que ganhar de mais de 2 gols de diferença,
ou você tem que ter feito mais gol fora de casa, que é mais complexo, mas vamos entender. Então o que a gente tem que pegar agora é o seguinte, que existe campeonatos, que as finais são 2 jogos, e o campeão sai da soma dos 2 resultados. Não me interpretem mal, mas vamos dizer assim. Vamos supor que o primeiro jogo teve nas mãos do primeiro Adão. E por o primeiro Adão não obedecer às instruções do treinador, ele ter pecado, ele perdeu o jogo. Vamos dizer que o primeiro jogo foi 1-0 para os caras. Vamos dizer assim. Como que ele perdeu o jogo? Talvez igual o Santos perdeu ontem, numa bola, num erro de uma pessoa. Talvez no primeiro jogo Adão tenha até se comportado muito bem, tenha dado nome aos animais, tenha cuidado do jardim, mas em uma bola, num fruto, ele perdeu o jogo. Um lance. Vamos continuar a narrar esses 2 grandes jogos, essas 2 grandes decisões. Primeiro jogo, 1-0 para os caras. No intervalo de um jogo para o outro, houve um grande silêncio. E sabemos que Deus trabalha no silêncio. Às vésperas do segundo jogo, nós somos surpreendidos com o advento e a vinda do segundo Adão. Então nós não entramos mais no segundo jogo como nós entramos no primeiro. A gente agora está grandão na partida, porque nós temos o melhor jogador do mundo no nosso time. E esse jogador é tão bom, mas tão bom, que em 33 anos ele conseguiu virar a partida para nós. Com 2 gols. Um gol, o exemplo da sua vida, sua trajetória. E o outro gol, o mais importante, o seu sacrifício. Com o sacrifício, o segundo Adão virou o jogo para nós. Mas por ele ter se sacrificado, no segundo tempo ele não pôde mais estar dentro de campo. Mas ele estava na beira do campo, junto com a Trindade, dando a vida lá, falando: vai, tio, quê? Para de preguiça, para de falar que está cansado. Você não vai pedir para sair não, Gleice. Você vai ficar no jogo, você vai ficar no jogo. Vira homem, rapaz, vá até o fim. E ele está lá. Mas a gente é tão ruim, que a gente está cometendo os mesmos erros que o primeiro Adão. E talvez em uma bola ou não, o diabo empatou o jogo. O diabo fez um gol. Então o primeiro jogo foi 1-0 para os caras. O segundo jogo Jesus virou para nós, 2-0. Só que no final do jogo o diabo fez um gol, 2-2. E o empate nós sabemos que é do diabo, porque o morno Deus vomita. E nós sabemos que o muro é do diabo. Então nosso time é tão bom que a gente não conta com empate, a gente tem que vencer. E Jesus está lá. Vamos, Éder, para de moleza. Vamos, Cris, meu, tá se escondendo agora, você vai se esconder agora. Vamos, Thali, dá o seu melhor. É assim que você treinou? É isso que você semeou? Está na hora de colher. A gente acompanha o futebol e a gente vê alguns treinadores bem enérgicos, né? Alguns treinadores, eu creio que Jesus é esse treinador, com educação, né? Mas eu creio que na beira do campo ele fica: para de moleza, Rodrigo, vira homem, rapaz. Quer chorar? Chora no vestiário, dentro do campo não. Eu creio que Jesus é esse cara que está ali. Jesus é um Fernando Diniz, um Guardiola, um Mourinho, sabe? Aqueles treinador que compete junto. Tem treinador que acaba o jogo, o cara tá mais suado do que o jogador, porque ele tá ali fora, ele tá correndo, tentando que você faça alguma coisa. E aí nós estamos chegando no final da partida, 2-1. O diabo fez um gol, 2-2. Subiu a placa. Mais 5 minutos. Por mais que Jesus esteja do lado de fora do campo dando a vida, se nós lá dentro não fizermos algo diferente, o resultado vai ser a derrota. Sabe, irmãos, e
Jesus não é burro, não é besta, ele sabe quem está dando algo a mais. Olha, ele está entregando já o que eu vou falar. Hoje em dia, todo jogador, quando entra dentro do campo, não sei se vocês já viram que o jogador usa meio que como se fosse um sutiã, assim, mas não é sutiã, é uma camisetinha, esqueci o nome. Mas dentro daquilo tem um GPS que marca. A Jarissa falou, o que esses caras usam essas coisas? Eu falei, calma, é porque ali, aonde vai segurar, não tem onde colocar dentro do campo, então coloca ali e eles têm um GPS. E ao final do jogo, o treinador pega lá e vê quanto cada correu. E aquele GPS, Gleison, entrega até a intensidade que você correu, você entendeu? Vocês entenderam que não é só correr? É a intensidade que você corre e os momentos que você correu mais. Então ele consegue ver lá assim, o momento que o jogo estava fácil, talvez o Ké correu tanto, mas quando ficou difícil, o Ké se escondeu. Olha o GPS do Ké nos momentos finais. Então eu consigo entender ali que o Ké é jogador de jogo fácil, né? Porque quando o bicho pega, o Ké se esconde. Vocês estão entendendo? Irmãos, Jesus não precisa desse GPS, porque Ele já colocou dentro de nós o maior medidor de tudo, que é o nosso coração. Então Ele olha para nós, olha para o nosso coração e Ele já sabe se realmente nós estamos dando o nosso melhor. Ele olha para nós, para dentro do nosso coração, e Ele entende se a gente está se escondendo quando o jogo ficou difícil. Ele olha para nós dentro do nosso coração e Ele sabe se nós estamos querendo pedir para sair. Ele olha para dentro de nós e Ele consegue ver se nós estamos com vontade de continuar no jogo e fazer a diferença para o nosso time. Porque, irmãos, não adianta ser só do lado de fora. Acontecia muito de, quando chegava os momentos finais do jogo, na final, um jogador ao outro começava a falar. Tipo aquele volante do Palmeiras lá, que eu não vou falar o nome. Que fala. Mas a bola tá lá, eu tô correndo pro outro lado. A bola tá aqui, eu tô correndo pro outro lado. Tô falando. Mas de fato eu não tô fazendo nada produtivo. Então os outros estão até vendo em mim alguma atitude. Mas o meu GPS está me entregando. Irmãos, vamos parar de ser burros e querer enganar Jesus. Você pode até se enganar, pode até me enganar. Eu posso me enganar, eu posso enganar a Letícia. Mas o meu GPS me entrega. E Deus sabe se pode contar comigo nos momentos finais ou não. E aí, jogo acabando. E nós estamos dentro do campo. E aí quando o jogo está acabando, irmãos, eu não escrevi mais nada disso, tá? Já nem sei mais o que eu escrevi. Existem circunstâncias dentro de um time de futebol que muitas vezes um jogador não se dá tão bem com o outro. É normal. Mas quando o jogo está acabando, eu preciso do cara. O cara precisa de mim. Então, no final do jogo, não é hora de lavar roupa suja. No final do jogo, não é hora de ficar lembrando assim, mas o Éder não me ajudou lá. Final do jogo é hora de se unir, de dar a mão, de ir para cima do adversário, porque no final do jogo o que vale é pensar no que nos une, não no que não nos separa. Então vai uma palavra para ficar no nosso coração. Nós estamos no final do jogo, vamos parar de ficar pensando o que o irmão fez ou o que não fez. Vamos pegar ele do lado e vamos suportar o final da partida juntos. Porque se você não quer fazer por você, faça pelo seu treinador. Se você não quer fazer por você, faça por aquele cara que deu a vida para virar o jogo por você. Então, ferro afia ferro. E no final do jogo, o ferro pode virar espada, os dois ferros, e cortar o adversário. Nós estamos no final da partida, irmãos. Vamos parar de se esconder e ir para cima do adversário. Bora, Chitoco. Vamos pedir a bola, vamos se apresentar. Vamos jogar. Para finalizar, irmãos. A colheita é o modo como semeamos, é o resultado do modo como semeamos e o que semeamos. Então vamos aproveitar esses tempos de treinamento para que no final do jogo a gente consiga
se sobressair. Eu vou acabar, eu queria que os irmãos se colocassem em pé. Eu quero ler a última parte. Irmãos, a pior coisa para um agricultor é achar que ele semeou bastante, e no dia da colheita ele vê que não semeou bastante. A pior coisa para um treinador é achar que o time treinou bastante e quando chega no final do jogo ele perceber que o time não treinou bastante. A pior coisa para nós, irmãos, é achar que o nosso relacionamento com Deus foi o suficiente, mas quando chegar o grande dia a gente ficar de fora. Ainda dá tempo. Como o Dé ministrou, nós estamos no ano da colheita, mas nós estamos ainda no ano da metanoia. Nós estamos colhendo, mas nós podemos continuar plantando. Colhe com uma mão, irmãos, e continua a plantar com a outra, porque só assim nós teremos colheitas diferentes no futuro. Queria que se fechasse os olhos, nós fechássemos os olhos. Queria orar, pedir para Deus nos ajudar. Pai, nós entendemos que estamos semeando errado, semeando a coisa errada, Senhor. Mas nós queremos te pedir ajuda, Senhor, para começarmos a ter uma postura diferente no momento da semeadura. Porque só agindo diferente, Pai, nos treinos nós podemos ter um resultado diferente no jogo. Porque só tendo um relacionamento diferente com o Senhor, nós iremos colher crescimento e um relacionamento melhor com o Senhor, Pai. Nos ajude, Pai, a superar as nossas falhas, os nossos medos. Nos ajude a entender que nos acréscimos é o momento de nós aparecermos para o jogo e não se esconder. Nos ajude a entender, Pai, o momento que estamos vivendo. Nos ajude a entender, Pai, que o Senhor está do lado de fora do campo, mas o Senhor já virou o jogo para nós. E que nós possamos, se não for por nós, mas pelo Senhor, fazer algo diferente nos acréscimos. Que nós possamos nos unir nos momentos finais, Senhor. Que nós possamos nos entregar de uma forma diferente. Porque o meu GPS me entrega a Ti, Senhor. Eu não consigo te enganar, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração. Então mude o meu coração, Senhor. Eu entrego ele em Tuas mãos. Eu não quero mais sofrer o que eu sofria. Eu não quero mais cair nos mesmos erros, Senhor. Eu quero ver a homem de verdade. Eu quero fazer as coisas que o Senhor se agrada, Deus. Eu quero que o meu relacionamento contigo não seja um relacionamento abusivo, mas seja um relacionamento de entrega. Um relacionamento em que eu veja que o Senhor é a minha única razão de viver, é a única coisa que me satisfaça, Deus. Que as minhas orações, Pai, possam ser de arrependimento e constrangimento. Que as coisas do mundo não possam ser a razão do meu coração, Pai. Que eu não queira viver nos acréscimos as coisas só para mim, mas que eu possa viver nos acréscimos as coisas do Teu reino, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Oh, Deus. Irmãos, Deus pediu para mim falar uma coisa. Para alguns de nós aqui, o jogo já deveria ter acabado. Mas Deus não acabou o jogo, porque se ele acabasse hoje, ele te perdia. Deus está dando acréscimo atrás de acréscimo, levantando tempo atrás de tempo, para ver se a gente faz algo diferente e ele não nos perca. Que a gente possa valorizar os últimos minutos que o Senhor está nos dando.